as ovelhas, os seus descendentes, a tua criação, aquele que o serve, o teu povo escolhido. Quem é povo escolhido aí? Amém. Cadê o povo escolhido? Glória a Vai Deus. fazer o povo Amém, escolhido. Jesus. Porque Deus está na casa. Deus está diante de nós em tudo aquilo que fazemos e em tudo aquilo que somos. Se nós temos o que entregar para Deus, se nós temos algo para oferecer para Deus, nós somos um povo escolhido, porque ninguém pode ser convencido pelo Espírito Santo se não é uma pessoa, uma ovelha escolhida. Ninguém pode ouvir algo de Deus e receber da parte do Senhor se você não é uma pessoa escolhida. Então entenda nesta noite que você só está sentado nestas cadeiras porque você tem um ministério, você tem um atributo de servo, um atributo de justo, você tem uma referência que da parte de Deus nasce de um ponto X e vai até no dia da glória. Você vai prestar conta daquilo que você é, daquilo que você faz. Quer dizer o quê? Que você, mesmo que seja uma criança espiritual, mesmo que você seja um aprendiz diante do Senhor, vai chegar o tempo em que você vai ser agraciado pelo Mestre Jesus, aonde Ele vai chamar você, vinde, se aproxime, porque eu o tenho chamado pelo nome. E assim é o Senhor para com aquele que se agrada. Esta passagem, ela vai nos trazer um ensinamento que existe uma frase textual, como eu acabei de dizer. Esta frase, ela se monta da seguinte forma, que o meu povo foi destruído, o meu povo, espaço, foi destruído, espaço, porque lhe faltou conhecimento. Este primeiro parágrafo nós vamos entender assim. No tópico 1, o meu povo, o que significa quando Deus fala o meu povo? Raciocina na tua mentalidade aí, no teu raciocínio. Até as crianças vão conseguir raciocinar. Quando Deus fala o meu povo, quem é esse o meu povo? Não é todos aqueles que foram criados por Deus? Sim ou não? Quem é o meu povo? É de fato que temos no planeta Terra seres humanos que foram criados por Deus, porque todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas de fato há humanos na Terra que, mesmo sendo criados por Deus, eles rejeitam a paternidade do Pai. Mas também existe outro tipo de seres humanos que, mesmo que eles não rejeitem declaradamente a paternidade do Pai, humanos, eles conseguem tomar por escolha ao teu coração quem eles querem realmente servir. E alguns seres humanos a gente consegue hoje ver na internet como o ser humano é capaz de provocar idolatria, que dificilmente a gente consegue compreender como que o ser humano consegue blasfemar de propósito contra Deus, mas a internet nos tem mostrado a grandeza destas blasfêmias contra Deus. Quem tem visto hoje propagandas na internet referente ao carnaval, temos visto a blasfêmia que tomou tal proporção para se voltar contra a soberania de Deus. Verdade. Então, quando nós lemos neste versículo que o meu povo significa que todos os humanos têm um pai, eles existem diante do Pai, nasceram na terra, mesmo que de pecados entre um homem e a mulher, mas o ser humano tem um pai. A propriedade da tua alma, do teu espírito, da tua existência é do nosso Deus. Amém. Criador do céu e da terra. Obrigado. E mesmo que muitas pessoas
blasfemando contra Deus, como nós temos visto aí no carnaval, idolatrando um ser espiritual, um ser, uma criatura que foi criada por Deus para adorar a Deus com louvores, talvez nos céus, e em algum momento ele usurpou a glória, o trono, o algo do reino, e ele chegou a ser banido dos céus. Nós vemos hoje seres humanos querendo idolatrar uma criatura que é lançada nas trevas, na escuridão, sem brilho algum. Então, quando nós, seres humanos, entendemos que a passagem da Bíblia vai trazer a chamada, o meu povo, significa que é uma mensagem a todos, não importa a sua idade, cor, raça, não importa a tua etnia, se você é crente da igreja, se você é um crente desviado, ou se você nunca aceitou Jesus Cristo, sabido que temos vizinhos que às vezes, por sua bondade, só falta ser cristão. Temos visto que todos ou algumas pessoas sempre têm um vizinho que nós podemos dar um bom testemunho deste vizinho, mesmo que ele ainda nunca foi em uma igreja. Este vizinho tem tanta bondade que nós, em nosso coração, dizemos, ou para nossa mente, ou para alguém que está ao nosso lado: nossa, esse aí parece o povo de Deus. É justamente porque a natureza do ser humano, o instinto do ser humano em sua criação é pertencer ao Senhor Deus que criou todas as coisas. Quem foi criado aí por Deus aí, levanta a mão aí. E quem é filho de Deus, com a mão levantada, dá uma glória bem alta. Glória a Deus. Para que Deus ouça, que você o glorifique. Graças a Deus. Na parte seguinte deste mesmo versículo, você vai ler aí no versículo 6 que, neste mesmo parágrafo, que o meu povo, ele foi destruído. O que significa ser destruído? A palavra destruído significa, em uma vertente espiritual, é morrer diante de Deus, mesmo que em vida. Lá no jardim do Éden, nós vamos lembrar que Adão e Eva tinham uma vida espiritual com Deus, sim ou não? Mas em algum momento houve uma morte. Que morte foi essa com Adão e Eva? Quando nós lemos a passagem da Bíblia, quando se trata de Adão e Eva, nós vamos entender que estes nossos patriarcas, eles cometeram um erro diante de Deus em desobedecer aquilo que Deus tinha ordenado. Nesta noite vou rodear esta mensagem de obedecer aquilo que se trata ordem dos mandamentos de Deus, porque toda vez que uma criatura, um filho, toda vez que para Jesus, quando você está próximo, você não é chamado de criatura. Para aquele que obedece a Jesus Cristo, Deus é tão maravilhoso que Ele não mais te chama de criatura, mas sim chama de amigo. Ele te chama de irmão, porque você que anda nos preceitos de Jesus Cristo, um atributo a mais lhe é confiado. No começo da minha palavra, eu disse isso: todo aquele que serve a Deus tem um atributo de justo. Todo aquele que anda nos caminhos do Senhor tem um atributo de servo, porque você vai ser chamado, ou é chamado por Jesus, de amigo, de filho amado do Deus Pai, um co-herdeiro
da glória do Senhor. Quem é co-herdeiro da glória do Senhor aí, levanta a mão da glória. Ele está na casa, vendo como você o adora, vendo como você se dedica ao Senhor, vendo como você se expressa, vendo aquilo que você tem para entregar. É certo que Deus não prova ninguém, mas toda criatura, toda criação, ela sim pode estar na terra para te provar, para fazer com que você seja limitado ou provado, para que Deus veja e ouça realmente o que tem no teu coração. Quem conhece o profeta Balaão, este profeta em algum momento começou a se levantar contra os teus próprios irmãos, e teve que uma mula falar com ele. Nós sabemos que mula não fala. As crianças sabem que mula, cavalo nenhum, a não ser no desenho da televisão. Mas mula de verdade não fala, cavalo de verdade não fala. Verdade. Mas nós temos uma passagem que quando Deus quer trazer salvação a uma das tuas ovelhas, a alguém que se trata de povo escolhido, Deus, quando quer trazer salvação, Deus faz até mesmo uma mula falar, para que você receba do Senhor algo agradável. Mas nós temos aqui nesta passagem que você vai até anotar que Deus em algum momento usa uma mula para trazer salvação àqueles que são escolhidos, aquele seu povo que tem um chamado. Você vai tomar nota nas tuas observações que Deus também traz a destruição para aqueles que não se importam mais com Ele. Verdade. Deus traz de alguma forma o fim da história para quem não se importa mais em servi-lo. Nós ouvimos em jornais, em alguém que está desviado, alguém que já está frio no Evangelho, ou alguém que nunca conheceu Jesus verdadeiramente, e já ouvimos essas pessoas falarem que por que Deus permite tantas desgraças acontecerem, tantas tragédias acontecer. Vindo para cá mesmo, eu e a Penha estivemos parados no trânsito aqui depois do pedágio porque um acidente aconteceu. Nós nunca, como crentes fiéis e leais, vamos indagar Deus o porquê que Deus permitiu aquele acidente, o porquê que Deus permitiu a falta de emprego, ou a falta da comida, ou a falta da condição, ou sei lá o que. Nós não vamos nunca atribuir essas desgraças a Deus, porque este versículo, quando Deus fala que o povo dele foi destruído, arremete àquele que desistiu de servir a Deus. Eu vou repetir: toda vez que nós vemos coisas ruins, como esta passagem, Deus trazendo o ensinamento, a destruição está vinculada para com aquele que indica, para com aquele que é indicado por uma consequência de estado de omissão. Quer dizer que aquele que era escolhido, aquele que era servo, anote aí em teu coração, que mesmo aquele que era servo, ou aquele que nunca serviu a Jesus, e ele não se importa com Jesus, este vai receber da natureza a consequência de ser destruído. Então nesta noite conseguimos entender que na palavra, se nós estamos na casa de Deus e fazemos alguma desfeita com Deus, estamos sujeitos às desgraças naturais da própria natureza, como consequências do livre-arbítrio. Eu vou repetir aqui, nesta palavra destruída, ela aponta para uma frase indicativa de sentença. Em um tempo,
uma frase indicativa de um tempo, não significa que Deus é o autor da sentença para com aquele que está sofrendo algo. Então nós vamos compreender que se existe uma sentença de tempo, existe instruções. Se existe uma sentença no tempo, existe instruções. Eu vou repetir. Se existe uma sentença de tempo, significa que pode ter acontecido, sim, mas que também pode acontecer um dia. Se isso pode acontecer, significa que você pode impedir. Significa que mesmo que na natureza o sol nasceu para todos, a chuva também ela cai para todos, significa que, sabendo que pode existir um mal, existe no tempo de Deus a dedicação de você orar, a dedicação de você buscar a Deus, a dedicação de você ter fé e se levantar como um homem e uma mulher que movimenta o plano espiritual. Você tem levantado o plano espiritual aí? Você tem orado pela causa que tem te afligido? Você tem orado e buscado por algo que você não vê, mas você quer mudança? Então nesta noite, saiba que você tem o poder e a autoridade em nome de Jesus de transformar a realidade, e você não vai conseguir mudar a realidade se você não prosseguir nesta passagem. Você vai ouvir aí, foi destruído. Eu posso fazer a pergunta, mas quando foi destruído? Sabendo que esta palavra indica uma sentença de tempo, nós vamos entender que no Velho Testamento existem muitas passagens que apontam para a sentença de tempo. Já vou ler algumas delas. E nesta mesma palavra, destruído, aponta para uma indicação de consequência por causa da omissão da vida daqueles que foram criados por Deus. Nós vamos entender que o tempo, ele passa para todos. Se o tempo passa para todos, significa que em algum momento pode haver uma intervenção na tua dedicação a servir a Deus. Sim ou não? No determinado tempo em que você serve a Deus, pode haver algum murmurador que ele atravessa o teu caminho, lança uma palavra e te desanima. Quando se refere ao tempo, pode haver um tempo em que Deus está permitindo você plantar no santo jardim aquilo que você deseja conquistar. É sabido que se na igreja existe a meritocracia, se no reino de Deus você não consegue ser salvo somente se você, pela graça, andar caminhando, mas não guardar os preceitos de Deus. É sabido que se você, num determinado tempo, você olha para trás, igual a mulher de Ló, você também está sujeito ao tempo, e mesmo que andou em um percurso de tempo, fazendo o que era bom, ainda há uma probabilidade de perdermos a salvação. Esta é a mensagem desta noite, aonde temos uma palavra tão pesada em ouvirmos da parte de Deus, mas ao mesmo tempo esta palavra nos traz uma consciência de que para que não sejamos destruídos, assim como muitos que já se foram, conseguiram se perder, nós devemos nos atentar
ao Senhor da obra, ao Senhor da graça, ao Senhor da lei, ao Senhor das Escrituras, ao Senhor que fez um planejamento desde o princípio, um planejamento aonde Jesus estava com Deus e disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Eu vou ler aqui, você vai ver que a próxima palavra dentro desta mesma frase vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando você anota este entre aspas desta frase, porque lhe faltou o conhecimento, você vai entender que, há um minuto atrás, eu disse que a destruição, uma indicação de sentença, tanto de tempo, quanto de omissão, tanto de espaço, quanto de não querer fazer, quanto de local, e não se importar com o pecado, você vai entender que falta de conhecimento é justamente ver todas estas coisas, ver muita gente praticando o pecado, ver na televisão falando de adultérios, falando de carnaval, falando de blasfêmias, falando de ingratidão, ou até mesmo de idolatria, e nós não nos apercebemos como Satanás, na astúcia maligna, tenta implantar outras coisas que não são da natureza da criação. É verdade, se você é da natureza de Deus, você tem uma proximidade instintiva e natural de servir a Deus. Você tem uma natureza espontânea, sincera, de adorar o Pai. Tem gente que não acredita nisso, pastor Sérgio. Aí eu olho para uma criança e vejo como ela é simples, como ela é singela, como ela é sincera, não se levanta em calúnias, não se levanta em aborrecimento, não se levanta em motim, não se levanta em ódio, não se levanta em comiseração. Criança, ela é tão espontânea que ao momento em que ela é desagradada, ela fala ao nosso rosto aquilo que ela estava sentindo. Quem já prometeu algo para uma criança aqui e ela te cobrou quase um ano? Quem já prometeu algo aqui para uma criança e ela não esquece, enquanto você não dá o que você prometeu a ela, ela não para de cobrar. Então nós vamos entender aqui que a falta de conhecimento é justamente a oportunidade que todos nós temos diante de Deus e fazemos qualquer outra coisa, menos adorar, menos louvar, menos glorificar. Foi chamado aqui para cantar o hino da harpa. Eu quero ver o dia que todas as mulheres do Jardim Itaquá forem chamadas para cantar o hino da harpa e alguma delas por pirraça não levantar e vir adorar a Deus. Não está fazendo pirraça para mim ou para a pastora, não estará fazendo desfeita para um homem que não se importa com desfeitas humanas, estará em cumprimento desta palavra, seguindo a destruição da própria alma, do próprio ser, da própria salvação, porque a partir do momento em que você nega, por falta de conhecimento, aquilo que pertence a Deus, você entra em um ensinamento simples e objetivo: rejeitastes o conhecimento que provém de Deus. É uma frase que está escrito neste mesmo versículo pequenininho que nós estamos pregando hoje, para você não esquecer. Qual é o versículo? Oséias
capítulo 4, versículo 6. Um capítulo pequenininho para você não esquecer, porque eu já imaginava que nós não traríamos o caderno para anotar. Então, culto de ensino será assim, de uma maneira simples e objetiva. Você anda no caminho e recebe as promessas, recebe as bênçãos de Deus, começa a tentar fazer desfeita com o próprio Deus, recebe também a justiça da própria natureza, aonde a natureza se encarrega em trazer aquilo que você está plantando. Você vai ler isso no tópico, na divisão da frase, porque tu rejeitastes o conhecimento. O conhecimento provém do homem, igreja, sim ou não? O conhecimento provém daquele que escreveu a Bíblia, sim ou não? O conhecimento provém do Espírito Santo, sim ou não? Sim. O conhecimento provém de quem, igreja? De Deus. Vamos comigo, o conhecimento, falem comigo, repitam. O conhecimento provém do Espírito Santo. E eu aprendo com o Espírito Santo. Você vai entender que tudo aquilo que esta mensagem vai falar sobre rejeitar ou assimilar aquilo que provém de Deus como conhecimento só pode ser vindo do Espírito Santo. Você vai ver aqui também que existe um atributo ao ser humano para que você compreenda todos esses conhecimentos. Quando nós falamos que o ser humano é capaz de desfazer, de rejeitar aquilo que Deus ensina, nós entendemos que às vezes o ser humano está cansado, mas nós também conseguimos compreender que o ser humano, por causa do livre-arbítrio, ele também racionalmente ele pode negar o conhecimento, um vazio dentro da alma dele que não dá para um ser humano explicar. É certo que psicólogos, terapeutas de todo tipo, psicanalistas e todo tipo de médico desta medicina conseguem ganhar a sua vida profissionalmente, porque nós somos capazes de perder a racionalidade. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos alerta que se nós nos dedicarmos em direção ao Senhor, nesta mesma passagem, nesta mesma mensagem, nós vamos preencher aquilo que era vazio dentro de nós. Vocês lembram quando vocês aceitaram Jesus e o primeiro amor incendiava a tua alma? Vocês lembram que quando vocês aceitaram Jesus, quando se falava do primeiro amor, era algo extraordinário e você até se sentia solitário porque ninguém mais estava transbordando naquele primeiro amor. Então nós temos aqui o ensinamento nesta mensagem, que mesmo que o ser humano sem o conteúdo, sem a formação de vontade, ou sem aquele desejo que é necessário ser criado pelo livre-arbítrio, nós temos a capacidade vindo de Deus, vinda desta criação em adorá-lo. Prosseguindo aqui, sem o conteúdo humano, não existe formação física e espiritual para aprender nada. Quem sabe disso? Sem um conteúdo humano, sem o ser humano buscar aprendizado, sem ele buscar um livro, sem ele se dedicar a outra pessoa, para que outra pessoa que está ensinando, ele não querer ou não desejar aprender, ele não consegue prosseguir. Nós conhecemos uma passagem na Bíblia do Felipe, está em Atos 8:26, do diácono Felipe e o eunuco no caminho de Damasco. Esta passagem vai falar de um homem que ele era eunuco de uma rainha, em Candace, na África.
E este homem subiu para Jerusalém, e quando descia, folheava as Escrituras e não entendia nada. Será que você nesta noite tem se encontrado neste momento? Aonde até folheamos as páginas das Santas Escrituras, mas às vezes não compreendemos, porque a palavra de Deus aqui revelada em Oséias 4:6 vai trazer a orientação de que você tem que estar em constante preenchimento daquilo que Deus quer te ensinar, para que você fuja desta natural sentença em ser condenado, porque a desfeita do ser humano cansado bate às portas muitas vezes. Este eunuco que descia na rua de Damasco, vindo de Jerusalém, ele foi abordado pelo diácono Filipe, e o diácono perguntou: o que você faz? Estou lendo, mas eu não entendo. O eunuco falou para o diácono: será que você vai ser uma dessas pessoas que vai ensinar outros a seguir no caminho de conversão? Esta passagem é tão viva e verdadeira que o pouco que Filipe disse para o eunuco já quis se batizar em Jesus Cristo. E tem algumas pessoas que chegam para nós e falam: você não pode pregar para nós sermos batizados, porque nós só vamos nos batizar quando quisermos. E esse eunuco recebe a palavra do Senhor com tanta ênfase, com tanta simplicidade, em tão pouco tempo, que ele deseja parar no primeiro córrego, no primeiro filete de água, para se mergulhar e ser batizado, para glorificar o nome de Deus. A Deus. Quer dizer que nós, em pouco tempo, corremos o risco de perdermos tudo isso que até hoje nós estamos buscando diante do Senhor. Então, lembre-se disso, que o seu físico e o seu espiritual tem que andar junto. Mas em outra passagem vai dizer que o que é mais forte? A carne ou o espírito? Se você tem alguma dificuldade em fazer aquilo que Deus pede, saiba que o nível, modo carne da sua vida pode estar mais alto, e o nível espiritual tem que estar mais alto do que a carne. A carne não pode prevalecer, o espírito tem que prevalecer, porque com o espírito você se conecta com Jesus. Glória a Deus. Com o espírito você se conecta com o teu Criador, e você traz aquilo que era antigo, aquilo que era pecado, você traz a morte com o Espírito, com a presença de Jesus. Então queira que a carnalidade morra, não a sua espiritualidade. Desejem que a carnalidade se vá, não a espiritualidade. Se você desejar crescer na graça, saiba que neste mesmo versículo 6 vai em algum momento dizer que Deus é graça, mas Ele é justiça. Deus é misericórdia, mas Ele é lei. Deus se faz presente na tua vida, porque Ele não pode favorecer uns mais do que a você. Ele não pode favorecer você que serve a Jesus Cristo com excelência, você que serve Jesus com fidelidade, e favorecer mais outro que muitas vezes provoca escândalo até nas redes sociais e depois se senta como se não estivesse fazendo nada. Nós temos que entender que Deus é justiça, Deus é misericórdia, e uma hora ou outra, com a sentença dele, virá o que é necessário. Nós temos que apenas desejar fazer o melhor uns para os outros, desejar fazer o bem e a boa obra. Não foi isso que foi dito na palavra inicial? Fazer a boa obra, buscar o bem e sem medir o peso da justiça, porque mesmo que você é filha e filho do Criador, a justiça é um atributo teu? Não é. A justiça, assim como a onisciência e a onipresença, é um atributo que parte do Glória Senhor. a Deus. Então nós desejamos
o perdão, a graça, a misericórdia e o amor. E assim é uma instituição de igreja, assim é uma formação de igreja. Você já viu irmãos querendo sentenciar dentro da casa do Senhor? Isso não provém do Evangelho. Você já viu irmãos murmurando dentro da casa de Deus? Estes irmãos não estão pautados nas Santas Escrituras. Quando nós vemos alguém atribulado dentro da igreja, nós vemos uma pessoa que está necessitada de ser instruída segundo as Santas Escrituras, segundo a vontade do Senhor. Nós vamos ler em algumas passagens nas Santas Escrituras que vai dizer sobre: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É certo que nós vemos frutos, sim ou não? Nós vemos que ovelhas geram frutos, pessoas aparentam e mostram aquilo que elas são os frutos que elas demonstram ter dentro de si. Então nós vamos entender que a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O Senhor Jesus Cristo. Quem serve a Jesus Cristo aí, levanta a mão e dá glórias a Deus para Ele. Vocês procurarão e acharão a Deus, quando procurarem de todo o coração. Vocês vão ler isso em Jeremias 13. E mais, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa quem os buscam. A própria palavra diz que você vai colher a recompensa daquilo que você faz. Isso está em Hebreus 11, no versículo 6. E você buscará ao Senhor teu Deus, e você o achará, mas se buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você vai ler isso em Deuteronômio 4, versículo 29. Amém? Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo por esse ensinamento. Glória a Deus. Louvado seja. Você vai ler em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de Deus, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei da tua geração. Saiba que Deus tem muito mais diante de você do que diante daqueles que rejeitam a Deus. Amém? Deus tem muitas promessas, e o cumprimento de cada uma dessas promessas estão diante dos nossos olhos. E nós vamos abraçar com todas as forças da nossa carne e do nosso espírito. Amém? Vamos fazer uma oração. Teremos culto de círculo